é uma diferença brutal entre o conhecimento e a sabedoria, né? Porque o conhecimento, o saber, ele está nos livros, está nas aulas, está nos mestres, né? Nas escolas, enquanto que a sabedoria está na vida, na prática cotidiana, na relação com a coletividade, com os problemas, na superação das dificuldades, né? Na composição das desarmonias harmonicamente, na busca da harmonia relacional. Mas a Finlândia é um país de 600 mil habitantes, né? Então, tem a quantidade de habitantes que tem em Niterói. E com a educação um pouco mais, um pouco além da educação daqui, uma educação realmente preocupada, é um país também que não tem as riquezas que o Brasil tem, né? O Brasil, por ter muita riqueza, ele tem muito interesse das grandes empresas multinacionais, transnacionais, banqueiros. Então, tem um controle muito maior sobre o Brasil do que sobre a Finlândia, que é um país gelado, né, que fica lá no norte. Então, eles tiveram condição de investir na população, que qualquer Estado deveria fazer. O Brasil, se tivesse realmente a intenção de se transformar num país forte, seguro de si, digno, certamente teria que investir pesado na formação dos professores, mas o que a gente vê é que essa dominação pelos interesses econômicos, com toda a cumplicidade da mentalidade escravista da elite brasileira, você simplesmente é proibido de fazer esse investimento. Todos os governos que esboçaram investir para esse lado foram derrubados, são chamados de comunistas. A estratégia é manter a ignorância da população, porque assim a população é mais fácil de ser dominada. Manter a ignorância, a desinformação, a mentalidade superficial. A gente vê um trabalho tão profundo de psicologia do inconsciente porque ele é feito de acordo com todas as camadas sociais. Então, existe a lavagem cerebral que é direcionada às classes acadêmicas, às classes privilegiadas, às classes empresariais, falando a língua dessas pessoas e usando muito os medos, as tendências, os desejos, as vontades. É um estudo muito profundo, que passa despercebido, que eu acredito que nós estamos num momento de transformação social que está além do poder humano de realização, que está mostrando esses mecanismos de domínio, está mostrando os subterrâneos da sociedade, mostrando que esses cargos ocupados por governantes, na verdade, eles são controlados por outros poderes que estão por trás, no escuro. Né? Que a gente vendo o esquema social se demonstrando, se revelando, ou a gente cai na vala comum de que está piorando, ao invés de você perceber que a sua visão que está se ampliando e você está vendo o que antes você não via, mas que agia da mesma forma, e você tem a oportunidade de perceber que os seus valores está arriscado a terem sido construídos por essa estrutura de formação de mentalidade. E talvez o que você acredita não foi você mesmo que desenvolveu. Talvez o que você queira da vida não seja você quem tenha decidido. Isso foi imposto, como no caso, claro, né, de você, Alice, com seus pais. A sua realização pessoal estava em segundo plano. Primeiro vamos garantir a matéria. Ou seja, você vai garantir exatamente o que é perecível. Enquanto que você tem a satisfação, a realização profissional, pessoal, de estar trabalhando com o que você gosta e ver que você está servindo para esclarecer, aprofundar outras mentalidades, preparando pessoas para se harmonizarem na sociedade, você estaria satisfazendo sua alma. O Gandhi dizia em 1930, mano, se cada um se contentasse em tirar do mundo para si o que lhe fosse realmente necessário, não ia faltar para ninguém. Não tinha fome, não tinha analfabetismo, não tinha abandono. O problema é o excesso, é a ganância, é a ambição, você querer mais e mais e mais. Não só você estraga com a sua vida, como você colabora com esse modelo de sociedade que nós temos, que é desumano, é empresarista, é patrimonial, mas humano não é. Uma sociedade humana teria no ser humano a sua prioridade. Numa sociedade humana, seria impossível ver gente abandonada, velho, miserável, analfabeto. O investimento principal, o foco principal, seria na formação dos adultos, desde crianças, ou seja, ensino fundamental e médio, para começo de conversa. Não há esse investimento. Há interesse na ignorantização da maioria. O ensino privado tem qualidade, mas é qualidade de mercado. Ali se formam não seres humanos para integrar
harmonicamente a sociedade. Ali se formam os supervisores, os dirigentes, os diretores, os que vão comandar a mão de obra que foi roubada nos seus direitos constitucionais para ser gente explorável, para ser gente escravizável, para ser mão de obra de segunda categoria, que é a grande maioria, eu diria 70% da sociedade, dos habitantes do país. Digamos que 25% são aplicados na administração, da classe média para alta, e 5% usufruem de riqueza, de excesso, de verdade. Falo de uma forma muito simples. Quem tem condição verdadeira de construir uma sociedade justa são os mesmos que constroem a sociedade injusta. A diferença é o grau de consciência social. É preciso levar conhecimento e consciência para as periferias, na linguagem das periferias, com respeito e não com tom professoral, sem condescendência, percebendo que essas pessoas são muito mais fortes do que as classes privilegiadas, exatamente por conviverem intimamente, diariamente, com muitas dificuldades. Quem vive superando dificuldades, é claro que desenvolve mais capacidade de superação às dificuldades. É preciso levar o conhecimento para essa galera, porque a impressão que eu tenho é que ali vai se saber muito melhor o que fazer com esse conhecimento em benefício coletivo. Porque são áreas de abandono, de sabotagem, de repressão, de exclusão, que obriga as pessoas a serem muito solidárias. Ali a solidariedade não é uma virtude. Ali a solidariedade é uma ferramenta de sobrevivência. Então, é dali que tem que partir as soluções. Eu não falo numa solução, eu falo em várias soluções que podem brotar. É só investir na criatividade da própria população, que está sabotada em educação e proibida de se desenvolver como pessoa, né, como pensante, de desenvolver senso crítico, de ter autoestima, de ter um mundo afetivo. Sabe, essas pessoas são aquelas que são capazes, muito mais do que as pessoas privilegiadas, as pessoas que vivem com mais facilidades. Mas essas que vivem com mais facilidades e que têm mais acesso, elas são induzidas a um sentimento de superioridade que, quando elas têm algum senso de justiça, elas se tornam benevolentes. E benevolência também é uma forma de arrogância. Benevolência também cria uma barreira na comunicação. Também é uma barreira que eu sentia quando eu estava na classe privilegiada. Depois eu fiz o meu estágio de mendicância e quando eu passei a vender artesanato, que estava tendo filho e precisava ganhar dinheiro para comprar uma boa alimentação, o meu material era acolhido onde? Nas classes médias. Ali, quando eu cheguei para vender meu artesanato, eu vi que eu tinha pulado a barreira, porque existia a mesma barreira, só que eu estava do lado dos pobres. Eu não estava mais na classe média. Então eu vi aquela mesma barreira do outro lado. É preciso quebrar essa barreira. Essa barreira é induzida. O próprio linguajar acadêmico é construído, na minha maneira de ver, de forma a se tornar uma dificuldade de acesso para os desescolarizados acessarem esse conhecimento. A linguagem acadêmica é uma cerca de arame farpado para impedir o conhecimento de escapar dessa minoria que está destinada a administrar a massa pobre, que vai ocupar os postos de chefia, de comando. Então tem que ser uma linguagem restrita. E ainda se incute nas pessoas a sensação de que o saber dela é o capital social dela, então ela não divide. Ela guarda para ela. Porque se ela dividir, ela perde valor. Entendeu? Isso é tudo indução. Isso está tudo no inconsciente. A gente precisa superar essas... Por isso que eu falo, a primeira revolução tem que ser interna. É essa que a Mônica chama de molecular, do Guattari. A primeira revolução tem que ser em si mesmo. De perceber as suas induções. Porque ninguém está incólume, ninguém está inalcançável. Não todo mundo recebeu uma carga pesada de condicionamentos. É ilusão pensar que você se descondicionou. Então, se se pretende fazer uma revolução social, é preciso começar com a revolução interna. E quando você faz a revolução interna, o seu comportamento se torna revolucionário. E você passa a contaminar no seu meio coletivo. É a partir daí. Porque você vai ver os revolucionários, eles também impõem a hierarquia rígida. Eles têm os quadros mais qualificados. Eles cometem a arrogância de querer conduzir as massas. Eu até brinco, mas quer conduzir as massas, mano? Vai entregar pão, vai entregar pizza, vai entregar macarrão. Porque você não sabe nem falar a língua das massas, como é que você vai conduzir? Você não tem a confiança das massas. O linguajar acadêmico desperta desconfiança, desperta baixa autoestima.
desperta repulsa nos mais pobres. E são exatamente essa massa pobre que pode realmente revolucionar. Por isso que a mídia aprende a falar a língua deles. Eu morei no Falete, ali em Santa Teresa, e eu conheci um moleque que uma das fontes de renda dele era levar a gíria nova da favela para um diretor da Globo que ele conheceu. O diretor pagava ele pelas gírias da favela, porque eles iam incorporar no acervo do mecanismo de comunicação para falar a língua do favelado, para induzir mentalidade. Esse trabalho a esquerda nunca fez. Não desce dos seus pedestrais de vidro, não ganha humildade. E humildade, para mim, também não é uma virtude, é uma ferramenta de aprendizado, é uma ferramenta que permite você fazer correções em você mesmo. E quando você não tem humildade, você não reconhece seus erros. Humildade é uma ferramenta de aprendizado, assim como a solidariedade é uma ferramenta de sobrevivência. É preciso a gente mudar o nosso olhar, porque ele foi construído desde que a gente é criança, desde que a gente está no útero materno e a mãe assiste novela. Já está vindo indução para o inconsciente da gente.